vou compartilhar uma palavra breve com vocês aqui, mas para abençoar a sua vida, para a gente participar da ceia, a gente ter um tempo com o Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, 42. Abre aí, vamos ler esse texto. A palavra diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Coloca a mão no seu coração. Diga: Espírito Santo, revela a palavra do Senhor a mim, que eu consiga entender, receber e eu consiga colocar em prática, que ela transforme a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Esse pequeno texto que nós lemos, ele revela o nível da aliança que Jesus tem com o Pai. Ele revela o nível do compromisso que Jesus tem com a missão e com a vontade de Deus. Mostra fielmente a essência do seu caráter, de quem revela quem é Cristo. E mostra que Cristo entra nesta batalha angustiado, porque ele diz que a minha alma está angustiada, orando extremamente, um nível de estresse extremamente elevado, ao ponto em que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Mas ele está assim não para fugir do propósito, não para fugir da cruz, não para fugir do sacrifício, mas ele entra nessa batalha para cumprir, para realizar, mesmo sabendo que o cálice era amargo, seria difícil, mesmo assim ele entra nesta batalha. Ele sabe que está na sua frente um cálice que não era dos açoites, das humilhações, não era o cálice do desprezo, não era o cálice do abandono, mas ele teria que beber o cálice da ira de Deus. A ira de Deus contra o nosso pecado, contra a culpa que deveria recair sobre a nossa vida. E Jesus, ele sabe que tem que beber este cálice. Toda a ira de Deus, Isaías vai dizer que ele foi moído, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Diz que o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e por causa das suas feridas, das suas chagas, nós fomos sarados, fomos curados. O profeta Isaías declara isso. E mesmo Jesus sabendo de todas essas implicações, porque ele era conhecedor de todo o plano de Deus, mesmo sabendo tudo que ele iria passar, ele se submete à vontade do Pai, ele se submete ao propósito soberano de Deus. E essa passagem de Lucas, ela nos leva a um outro texto, que foi dito por Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, 7 e 8, e vai nos mostrar o nível de aliança de Jesus, e vai nos ensinar como elevar o nosso nível de aliança com Deus. Porque esse texto, uns versículos antes, ele vai dizendo: seja a atitude de vocês igual à de Jesus. Nós temos que ter o mesmo nível de aliança que Jesus teve. Nós temos que ter o mesmo compromisso, o mesmo nível de compromisso que Jesus teve. Nós temos que viver debaixo da vontade de Deus da mesma maneira que Jesus teve. E se você quiser sair daqui hoje com o seu nível de aliança da forma como Deus deseja, eu quero que você abra seu coração, para que você possa receber a palavra. E abre lá em Filipenses, no capítulo 2. E
E esses 3 textos, versículos 6, 7 e 8, vai nos ensinar a elevar o nosso nível de aliança com Deus. O versículo 6, ele diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que deveria se apegar. Você encontrou? Amém? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que deveria se apegar. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, que nós não devemos nos apegar a quem nós somos, às coisas que nós fazemos, nem àquilo que nós temos. Você deve estar disposto a desapegar. Você vai dar uma OLX agora. Você vai desapegar de quem você é, das coisas que você faz e das coisas que você possui. Porque se você estiver apegado a todas essas coisas, você não vai conseguir elevar o teu nível de aliança com Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não considerou que isso fosse algo que Ele deveria se apegar. Quando Deus quer provar a aliança dele, de Abraão com ele, o que Ele faz? Aquilo que você ama, eu quero que você me dê. Não é qualquer coisa, é aquilo que você ama. É impossível nós termos aliança com Deus e termos aliança com outras coisas. É impossível você servir a Deus e você servir a outros senhores. É impossível você amar a Deus e amar outras coisas. A própria palavra diz, porque uma hora você vai agradar a um e vai desagradar a outro. E pode ter certeza que a maior parte do nosso tempo nós não agradamos a Deus. Quando o nosso coração é dividido, ele não é dividido entre Deus e as outras coisas, ele pertence às outras coisas, não pertence a Deus. Porque Deus, Ele não aceita ser dividido com outras coisas na nossa vida. Nós somos propriedade exclusiva. Você já foi ao supermercado? Tem vários caixas. Quando você vê uma plaquinha lá, preferencial, o que isso está dizendo? Que as pessoas idosas, pessoas com crianças de colo, não só mulheres, grávidas, cadeirantes, portadores de necessidades especiais, podem entrar naquela fila. Mas você não se encaixa nesse grupo. Você pode entrar naquele caixa, sim ou não? Sim. Porque ele é o quê? Preferencial. O que quer dizer que se você estiver na fila e chegar um idoso, você tem que dar a vez para ele. Mas também existe um caixa com a plaquinha com o nome exclusivo. Você não se encaixa naquela categoria, você pode ir nesse caixa? Não. Ele pode estar vazio. Os outros, fila quilométrica. E você vai ter que ficar 15, 20 minutos esperando, porque você não se encaixa naquela exclusividade. É somente para as pessoas dentro daquela categoria. E quando a palavra de Deus diz que nós somos exclusivos de Deus, nós não podemos nos dividir com outras coisas. Somente Deus tem acesso à sua vida. Outras coisas não podem chegar e entrar nessa fila da sua vida, porque não pertence a ela. E você entender isso, você tem que estar disposto a desapegar. Lucas, ele vai dizer, se alguém não quiser me seguir e amar mais pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você tem que estar disposto a desapegar daquilo que você é, das coisas que você faz e de tudo o que você possui. Você está entendendo? Primeiro passo para você elevar o nível da sua aliança com Deus: desapegue. Segundo passo, versículo 7. Em vez disso, falando sobre Jesus, esvaziou a si mesmo,
assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, ele esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo. Para subir, elevar o teu nível de aliança, se submeta ao propósito de Deus. Paulo ele escreve que Cristo assumiu a posição de escravo por um motivo muito simples. O escravo ele não vive para realizar os seus próprios propósitos. O escravo ele tem que dedicar a sua vida a serviço do seu Senhor. Por isso que o mesmo Paulo diz que já não vivo eu já não tenho vida. Não sou eu mais quem vive. Eu não tenho mais o controle das minhas decisões. Eu não tenho mais o controle dos meus sonhos, dos meus propósitos, dos meus objetivos. Já não sou eu mais quem decide qual caminho vai levar a minha vida. Jesus fala para Nicodemos: nós somos levados como pelo vento. Nós não sabemos de onde nós viemos, nem para onde nós vamos. Porque é o propósito soberano de Deus que começa a ditar os caminhos que nós vamos trilhar na nossa vida. Jesus assumiu a posição de escravo. Quando nós temos aliança com Deus, nós assumimos a nossa posição de escravo. Mas, Senhor, já não vivo mais eu, não tenho mais vontade, não tenho mais propósito, não possuo mais nada, tudo é do Senhor. Nada é meu mais. Tudo é do Senhor, tudo que eu possuo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo isso é de Deus. Versículo 8. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para elevar o seu nível de aliança com Deus, você precisa desenvolver a capacidade de suportar os sofrimentos. O profeta Isaías vai chamar Jesus de homem de dores. No mesmo capítulo 53, diz que Jesus é homem de dores. Várias passagens na palavra de Deus vai nos incentivar a suportar os sofrimentos. Porque nós pensamos que caminhar com Cristo é ser colocado dentro de uma bolha. E ali nós não teremos mais nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento. Porque agora eu estou caminhando com Jesus. Quando a gente vê alguém pensando assim, dá vontade de dizer assim: eu conto ou tu conta? Que a palavra ela vai nos incentivar a desenvolver a capacidade de suportar o sofrimento. Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz, a morte mais dolorosa que alguém poderia ter, Jesus enfrentou. Os maiores sofrimentos que um ser humano poderia viver e enfrentar, ele enfrentou. E ele suportou em obediência até a morte, e a morte de cruz. Como uma ovelha muda, é assim que a palavra fala, como uma ovelha muda, caminha para o matador, é assim foi com o Senhor Jesus, suportando os sofrimentos. Mateus 24:13 vai dizer: aquele que perseverar até o fim, não até os primeiros passos, até a metade, até pertinho da linha de chegada, não, é quem perseverar até o fim, até o último dia, este será salvo.
Não vai valer aquele que diz: Senhor, eu perseverei até ontem, desisti hoje. O Senhor não vai levar em conta? Não. É aquele que perseverar até o fim. É aquele que suportar o sofrimento até o fim. Aquele que suportar as dores até o fim. É aquele que guardar a fé até o fim. É aquele que renunciar até o fim. Esse será salvo. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Por que Paulo fala isso e diz: Timóteo, suporta comigo os sofrimentos? Deixando bem claro que ele vai enfrentar sofrimentos que Paulo enfrentava, que Timóteo iria enfrentar. Suporta junto comigo, mas de uma maneira especial, como um bom soldado. Um soldado suporta sofrimento diferente de um civil. Se você pegar um civil, apertar ele rapidinho, ele entrega. Mas se você pegar como um bom soldado, ele vai até o fim suportando o sofrimento. Ele não abre mão, ele não se rende. Por isso que Paulo diz: Timóteo, quando você começar a sofrer, comece a suportar, mas não como alguém normal. Suporte como um bom soldado e resista até o fim. Em Apocalipse 12, versículo 11, vai dizer que eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. O teu nível de aliança com Deus, ele é revelado no momento em que você tem que suportar os sofrimentos sem abandonar a sua fé. Você suporta sem abandonar a fé. Senhor, eu estou passando dificuldade, mas eu tenho aliança contigo. Eu estou passando sofrimentos, mas eu tenho aliança contigo. Eu não tenho dinheiro, eu tenho uma aliança contigo. Eu não tenho saúde, mas tenho uma aliança contigo. Eu não tenho uma família boa, mas eu tenho uma aliança contigo. Eu não tenho esperança de que as coisas vão melhorar aqui nessa terra, mas eu tenho uma aliança contigo. E eu estarei com o Senhor todos os dias. Fazer como Pedro, porque só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde eu vou, Senhor? Só em ti eu encontro a vida. E por isso eu vou suportar os sofrimentos. Eu vou ter aliança com o Senhor. Não estarei apegado a nada que eu possuo. Que a oração feita por Jesus no Getsemane revela isso. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Diante do maior sofrimento, o maior desafio que Jesus enfrentou. Mas eu vou desapegar de tudo que eu sou, de tudo que eu faço, de tudo que eu tenho. Porque eu quero elevar a minha aliança contigo, meu nível de aliança. Eu vou me submeter aos teus propósitos. Muitas vezes eu não quero obedecer, Senhor. Eu não quero. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero ir para outro lugar. Aí o Espírito Santo vem e te lembra do que Paulo diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Eu me submeto aos teus propósitos. E eu desenvolvo a capacidade de suportar os sofrimentos. E o teu nível de aliança com Deus eleva. Teu coração é provado e aprovado. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais forte.